Diário do Noroeste, há 66 anos, contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Nós estamos vivendo o período eleitoral, tempo de debater ideias, de definir propostas e metas. E nessa perspectiva, o Diário do Noroeste ouve as lideranças, as pessoas que têm algo relevante a contribuir para o debate. Nessa perspectiva, estamos recebendo hoje a candidata ao Senado da República, Desirê Salgado, do PDT. Desirê, muito obrigado pela presença, agradecido em nome da empresa por estar conosco hoje. Eu que agradeço, Adão, essa oportunidade de conversar com você, com os leitores, ouvintes e telespectadores aí do Diário do Noroeste. Por gentileza, vamos começar com uma breve apresentação da candidata. Agradeço essa oportunidade porque eu tenho um grande desafio. As campanhas estão cada vez mais curtas, né? Então, em 88, logo em seguida, a gente contava com 150 dias de campanha, agora a gente fala em 45 dias, com horário eleitoral super curto, que se você piscar, você já perdeu o horário eleitoral, né? E com propagandas cada vez mais restritivas. Então, agradeço por que o eleitorado me conheça. Eu tenho 47 anos, sou professora de Direito Constitucional e Eleitoral na Universidade Federal do Paraná. Me graduei, fiz o mestrado e o doutorado em Direito, algumas pesquisas de pós-doutoramento em Ciência Política e em Direito dentro do país e fora do país, no México e nos Estados Unidos. Tenho livros e artigos publicados, sou pesquisadora na área de Teoria Política, Democracia e Direito. Sou casada há 22 anos, tenho uma filha de 15 e quero mudar o Brasil. Acho que o melhor caminho é pelo direito e pela política. Trabalhei até agora com o direito, e agora deixei de fazer a política apenas na sociedade para me apresentar aí como alternativa ao eleitorado, me filiando ao PDT ano passado e concorrendo ao Senado esse ano. Candidata, o Senado sempre parece uma instituição muito apartada da população. Como trazer essa instância de poder para a prática, para a vida cotidiana? Então, a gente tem essa visão do Senado como representante dos estados e, por isso, aquela cúpula virada para baixo, né, naquela simbologia de Niemeyer, e que seria só a representação do território, mas não é assim. Nós somos escolhidas pela população. Então, há essa relação de representação entre quem está no Senado e quem está formando parte do eleitorado da população. É preciso que haja um canal de comunicação. Mas como o mandato é de 8 anos, muita gente se elege para o Senado e desaparece. E vai se apresentar novamente depois de 8 anos para tentar renovar o seu mandato. A proposta aqui é fazer uma relação de representação, uma democracia diferente. Que todo mundo saiba quem está representando no Senado, o que faz o Senado, o que deve fazer o Senado e acompanhar o mandato dessas pessoas. Dizendo assim, olha, se eu não estou satisfeita com a postura de um representante que não assinou ou assinou e retirou uma assinatura de uma CPI, que você se sinta à vontade para ir lá e perguntar, mandar um WhatsApp, entrar na rede e perguntar por que essa pessoa fez isso. Afinal de contas, o verdadeiro soberano é o povo. Quem está lá está apenas representando esse soberano. E como a senhora define esse momento, até na condição de cientista política, esse momento em que se fala tanto em polarização? E, na verdade, se você analisar o cenário político, nós estamos falando de políticos que estão em primeiro, segundo, terceiro e por aí e vai, né? Como a senhora vê essa questão do momento nacional? A gente teve uma demonização da política durante muitos anos, na última década e meia. Isso fez com que a gente achasse que a política era algo separado da sociedade. E aí aparecem os salvadores da pátria. E a gente vai ter um salvador da pátria de um time e um salvador da pátria de outro time. E a própria sociedade vai responder a isso se comportando como uma briga de torcida. Inclusive com violência, a violência física que nós estamos aí constatando todo dia, a gente tem uma notícia sobre isso. Essa polarização, no entanto, ela não combina com uma democracia que deve ser plural, inclusiva, diversa, em que as pessoas vão construir coletivamente soluções para problemas que atingem todo mundo. Então é preciso que a gente escape um pouco dessa dicotomia, desse binômio A ou B, ou mesmo desse negócio de 8 ou 80. Nós estamos aí vendo que existem muitas outras alternativas no cardápio eleitoral, né? Qual que é o problema? Às vezes, como a campanha está muito curta, como a campanha quase passa despercebido, fica muito custoso para o eleitorado saber quem está concorrendo.
né? Por isso que a gente também tem que ocupar esse espaço de discussão política. Essa polarização, ela não é necessária, ela não é boa para a democracia e eu não tenho dúvida se ela é verdadeira. Muita gente não concorda com nenhuma das posições colocadas, seja para o governo federal, seja para o governo estadual e seja ainda para o Senado da República, que tem 10 possibilidades e muita gente está focando apenas em 2 nomes. Eu lembro, no entanto, que pesquisa recente mostrou que quase 7 em cada 10 pessoas aqui no Paraná ainda não escolheram o seu candidato ao Senado. Ou sua candidata ao Senado, espero. Então, o que a gente tem? A gente tem uma falsa polarização. Ou é A ou é B. Não, gente, 70% não escolheu ainda. A gente precisa escapar disso, até para saber que a eleição o resultado da eleição dura um tempo. Então, nem vai acabar o mundo, nem vão aparecer unicórnios, fadas e seres fantásticos com arco-íris depois do dia da eleição, se o resultado for um ou outro, né? Isso sempre vai ser uma construção conjunta. Política é isso, é construir conjuntamente, de maneira diversa, plural, democrática, um caminho para o futuro. Mas o próprio termo polarização não está enviesado? Está. Mas não é só no Brasil. A gente tem enfrentado isso também em outras partes do mundo. Como se fosse mais simples, é como se fossem atalhos, né? Para o eleitorado dizer ou é isso ou é aquilo. Não é assim, né? A gente está vendo aí que a política pensada dessa maneira empobrece muito o debate. É como se a gente tivesse que fazer uma escolha de Sofia a cada momento. Não é assim. É preciso saber que num país como o nosso, com tanta gente, com tanta diversidade, a política vai ser feita sempre de maneira coletiva. E como enfrentar essa verdade e levar para as ruas essas outras opções? Bom, fazendo o que eu estou fazendo aqui com você, né, Adão? Conversando, percorrendo o Paraná, mostrando que há outra maneira de ver a representação política, há outra maneira de pensar a construção coletiva, há uma outra maneira de conversar com as pessoas. De não ficar longe, dizer, não, você vai ver só a pessoa na televisão, depois nunca mais vai vir pedir voto. Ou seja, fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política. A gente só salva o Brasil pela política, não tem outra maneira. Então, aproximar as pessoas dessa discussão é um caminho indispensável para chegar aí a um futuro melhor. E vou fazer um elogio para quem ainda insiste no jornal impresso, que para mim é espetacular, porque é um jeito da gente compartilhar os mesmos fatos. O que a gente está vendo hoje como um problema? As redes sociais, muitas vezes, aparece um conjunto de informações para você e outro conjunto de informações para mim. Então, às vezes, a gente não consegue nem debater, porque a gente percebe realidades diferentes. Se a gente tem uma capa de diário e a gente tem as mesmas coisas ali impressa, eu posso até discordar da interpretação. Né? E você vai, não, eu acho que isso representa isso ou isso tem que estar ligado com aquilo. Mas a gente vai ter a mesma base de informações. Isso é essencial para uma construção de um país, para que a gente possa ter um projeto de desenvolvimento. Então, escapar apenas das redes sociais, né? Andar nas ruas, conversar com as pessoas, fazer parte desse jornalismo informativo é um caminho que muito vai ajudar a política brasileira. Falando um pouco de Paraná, o Estado, dependendo do período, está entre o 3º e o 4º maior arrecadador da União. Está entre o 7º e o 10º maior receptor, vamos dizer assim, que recebe esse retorno financeiro, estou falando. E aí tem várias questões envolvidas, e uma delas é o Pacto Federativo, que tem que tentar igualar os desiguais. Mas, ponderado tudo isso, qual é o papel do Senado para tentar fazer um pouco mais de justiça fiscal, se é que esse é o termo? O Senado é um fator de equilíbrio em 2 pontos. A relação entre os estados e a sua composição na federação, isso que você trouxe como equilíbrio federativo, e a questão do equilíbrio entre os poderes também. Né, de trabalhar ali com o executivo e com o judiciário para deixar ninguém escapar das suas competências constitucionais. Me parece que o Senado tem falhado nas 2 coisas, tanto na questão do equilíbrio federativo quanto do equilíbrio entre os poderes, porque a nossa representação está sendo muito modesta, vamos dizer assim, muito discreta. A gente não está colocando o Paraná no lugar de protagonismo que ele merece. E aí não consegue fazer a defesa dos seus próprios interesses. Não consegue fazer com que haja um olhar para o Paraná com o respeito que ele merece. E eu vou usar um dos exemplos que a gente tem. A gente viu aí a Presidência da República abaixando o ICMS de uma maneira dramática de uma hora para outra. Pode parecer bom
a curto prazo, num primeiro momento, obviamente vai ter efeitos eleitorais, como as pesquisas já demonstraram, mas isso vai ser péssimo para quem vai ocupar o governo do Estado a partir do ano que vem, porque isso vai atingir dramaticamente a arrecadação do Estado, inclusive o investimento em saúde e educação. Então, para isso, a gente precisava de um Senado atento para dizer, opa, vocês já fizeram isso com a gente. Lá na Lei Candir, na década de 90, vocês já prometeram que vocês iam compensar as dívidas dos estados e vocês não fizeram isso. A gente já caiu nessa ladainha. Aliás, tem gente aí que já caiu mesmo, porque já estava lá, né? E não fez nada em relação a isso. Então, o que o Senado precisa fazer? Precisa proteger o equilíbrio entre os poderes e o equilíbrio entre os estados, inclusive fazendo frente a isso. Olha, não dá para você penalizar os estados que têm maior arrecadação do ICMS fazendo essa redução de alíquota. E também trabalhando na questão da lógica tributária, da racionalização tributária, para fazer com que os investimentos sejam feitos mesmo de maneira a desenvolver todo o país. Mas faltou posição, oposição ou informação nesse processo? Pode ser um combo. Pode ser um combo. Talvez a gente esteja ali com uma representação muito homogênea. São 3 pessoas muito parecidas, do mesmo partido, com a mesma idade ou muito próxima, que pode ser que estejam tendo uma visão parcial do Estado. Né? O que a gente precisa é pluralizar, democratizar um pouco essa representação. E mais, com gente que saiba sentar e conversar com quem esteja ocupando a cadeira da presidência da República. Né? Ou seja, não pode ser alguém que já chegue brigado ali, que não consiga conversar para não conseguir defender aí o Paraná. Tá falando um pouquinho da região noroeste, e mais particularmente do extremo noroeste. Aqui nós já tivemos 2 apelidos, o Fundão, o Ramal da Fome e o Fim da Linha. 3, para ser mais exato, é que 2 eram muito parecidos. E hoje há um despertar para algumas demandas. Uma delas é a infraestrutura. Como desenvolver essa região do Paraná, sobretudo questão de rodovias e geração de empregos? E aí vou emendar outra questão que daí foge um pouco até da capacidade de a gente dar conta do conteúdo nesse pequeno período. Tendo em vista que nós temos uma capacidade navegável e uma capacidade de até pensar em outras formas de transporte, como, por exemplo, a ferrovia, que daí já está mais no plano do advir ou dos sonhos, por favor. A gente tem que escapar desse modal único de transporte, tanto de pessoas, né, de passageiros, quanto de cargas, de produtos. A gente está muito relacionada com a questão das rodovias. E eu vim, né, de Umuarama, daí passamos primeiro por Maringá, Umuarama, depois Cianorte e agora Paranavaí, e fiquei muito preocupada com o transporte pelas rodovias, né? Algumas partes ainda são bem sinalizadas, com um asfalto bom, mas outras partes são bastante perigosas, principalmente para quem faz esses trechos à noite. Isso faz com que a gente tenha perda de vidas, perda de produtos, um custo muito alto. Se vierem as tais das praças de pedágio ainda, né, com o aumento das praças, isso vai impactar de maneira muito dramática na possibilidade de escoamento da produção dessa região e de outras regiões do estado, e a gente não investe em outros modais. Então, a gente poderia fazer um estudo para saber se a navegação fluvial poderia ser uma alternativa, a recuperação das ferrovias ou do plano das ferrovias. Claro que você vai me dizer, né, Dão, mas isso vai demorar muito tempo, beleza? Mas a gente precisa começar em algum momento. Sim. Não dá para a gente sempre esperar, sempre fazer planos de curtíssimo prazo. O tempo da política é um tempo de curto prazo, tem coisas que a gente precisa dar uma resposta imediata, como, por exemplo, a fome, como, por exemplo, o desemprego, mas tem coisas que a gente pode fazer um planejamento de médio e longo prazo, para não condenar as futuras gerações a terem essa conversa que a gente está tendo hoje. Como é que a gente escapa desse imbróglio que a gente se meteu, que é um dos únicos países deste tamanho do mundo que só tem uma forma de transporte de mercadoria, ou quase só tem uma forma de transporte de mercadoria. É a mais cara delas. Mais cara, mais poluente, tem uma série de questões em relação à sustentabilidade que também vão ser alcançadas por este problema. Claro, não é acabar com o transporte rodoviário, porque a gente vai precisar de caminhões, inclusive, para tirar os containers dos lugares lá de produção e colocar nos trens, e depois tirar dos trens e colocar nos navios ou Não é acabar completamente, é simplesmente racionalizar isso. Isso também vai gerar mais empregos, né? Trabalhar com infraestrutura e produzir melhor infraestrutura também gera empregos. Mas não basta só isso, porque a gente precisa pensar nos empregos do futuro.
Ou seja, começar a estruturar o Paraná para permitir que as pessoas aprendam a projetar foguetes e não simplesmente a rodar o parafuso, apertar o parafuso. Para isso precisa de investimento também em educação, em ensino técnico e ensino superior, para fazer com que a gente consiga pensar soluções para cidades inteligentes, né? Para metrópoles, não pensar em cada cidade isoladamente. A gente tem esse problema, né? Às vezes uma cidade muito rica é cercada por bolsões de pobreza. Então, soluções que vão apresentar aí uma resposta para um problema presente e que também antecipe algumas questões do futuro. Porque senão a gente sempre vai passar a vida aí apagando fogo com auxílios, com alguma outra coisa e sempre devendo aí aquele sonho de desenvolvimento que o Brasil colocou lá na nossa Constituição de 88 que a gente ainda não conseguiu alcançar. Como a senhora enxerga a viabilidade da duplicação da rodovia da 376 até a divisa com Mato Grosso e a construção da ponte interligando os dois estados? Eu estou falando do Mato Grosso do Sul. Esse é um problema que vai atingir principalmente quem vai ocupar o Poder Executivo, né? O que o Senado pode fazer é acompanhar tanto as licitações, a maneira como vai ser feita essa contratação, porque a lei de contratos públicos é uma lei feita pelo Congresso Nacional e talvez a gente tenha que aprimorar muita coisa em relação a isso, principalmente na contratação de empreiteiras e de pessoas que vão trabalhar nessa rodovia. O impacto ambiental me interessa bastante, principalmente porque a gente tem algumas propostas aí no meio do estado, né, que querem cortar algumas regiões protegidas. A gente também tem que ter a colaboração com outro estado, né, já que a gente vai fazer essa ligação, e isso vai precisar de muita articulação política. Gente que saiba conversar, que saiba estabelecer aí o que a gente precisa fazer urgentemente. Não dá para colocar todos os ovos numa mesma cesta, ou seja, não dá para dizer, a gente vai fazer isso para melhorar a infraestrutura e desenvolvimento, esquecendo da questão ambiental. Também não dá para dizer que vai só proteger a questão ambiental e que não vai melhorar aí a infraestrutura, o setor produtivo e a vida das pessoas. A pandemia, mudando agora para a saúde, a pandemia trouxe, na verdade, nem agravou talvez em alguns cenários, mas expôs a fragilidade da saúde e ao mesmo tempo a competência do SUS e a necessidade do SUS. Em Paranavaí, nós temos um hospital de referência, que é a Santa Casa, que atende a toda a região, sobretudo com média e alta complexidades. Hoje, a situação da Santa Casa, a exemplo de todos os hospitais filantrópicos do país, é de uma crise, e uma crise por absoluta falta de recursos diante das demandas. Isto posto, o que é possível fazer para que o SUS seja sustentável, seja bem administrado e que as pessoas, que no fim nós estamos falando de pessoas, não precisem passar pela, às vezes até humilhação ou pela privação de atendimento tão necessário que é a questão da saúde? Perfeito. O SUS poderia ter sido a grande vitrine do mundo nessa pandemia, né? Nós temos agentes de saúde em todos os lugares do país e uma compra rápida de vacinas podia ter feito que a gente saísse dessa pandemia com muito menos sequelas do que nós saímos. Infelizmente, isso não aconteceu e a gente viu o impacto que isso teve na vida, tragédias familiares e também na economia nacional. Dito isso, a gente precisa pensar num modelo de saúde que ele seja mais integrado, que ele seja mais igual para todas as pessoas. Então, o que eu tenho proposto para a saúde? Uma carreira federal. Sabe que nem tem carreira de juiz do Poder Judiciário? Sim. Que a pessoa faz concurso e daí sabe que vai passar alguns anos numa cidade menor, depois vai para outra cidade um pouco maior, depois vai para um polo e depois vai para a capital, se for o desejo dela. E aí a gente vai ter várias vantagens em relação a isso. A vantagem das prefeituras, que muitas vezes tem que subir o salário de quem está ocupando a prefeitura para conseguir subir o salário deste profissional para ser atrativo, para conseguir atrair pessoas para trabalhar ali como médico ou médica. Uma outra coisa é que essa pessoa que vai trabalhar nisso vai saber que ela vai ter uma carreira e vai saber que o salário dela vai ser pago. E aí a gente vai ter ali a possibilidade da pessoa fazer planos, de ter sonhos, de dizer, não, eu vou morar aqui, depois quando meus filhos estiverem um pouco maiores, eu já vou estar numa cidade onde vai estar um pouco maior, e aí vai fazer também a sua carreira. E a gente vai ter um melhor atendimento para as pessoas também, que vão saber que baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade vai ser racionalizado e a gente vai ter pessoal adaptado,
com condições de trabalho para todas essas regiões. Então, essa federalização da carreira é uma coisa que eu tenho estudado já há algum tempo, sabendo que já existem profissionais de medicina suficientes no Brasil. Só existe uma má distribuição. E muitas vezes preferem trabalhar aí em grandes centros, mesmo ganhando um pouco menos, porque não tem certeza se as prefeituras vão ter dinheiro para pagar os salários. Então, trazer isso de uma maneira racional vai evitar, inclusive, esse turismo de doenças, né, em que a gente encontra as ambulâncias passando, que é um problema para quem está doente, é um problema para quem recebe esse doente, é um problema para as nossas estradas, para quem trafega nas estradas, e é problema também para familiares, que muitas vezes precisam acompanhar essa pessoa e deixarem de trabalhar. Ou seja, a gente cria um problema enorme para isso. Pensar na saúde de uma maneira mais ampla, que possa atender todo mundo, e não é só médico e médica, não. São enfermeiros e enfermeiras, agentes de saúde, todos com esse planejamento. Aí você vai me dizer, você vai obrigar a pessoa a fazer isso? Não. Só se a pessoa quiser ser da saúde pública. Aí ela vai ter que passar por este caminho. Ela não vai poder chegar direto lá em Ponta Grossa, lá em Maringá, lá em Londrina, não. Vai começar assim. Não é a única carreira que a gente tem essa... Eu não estou inventando a roda, né? Existem outras carreiras que seguem esse percurso. E isso garantirá um melhor atendimento à saúde para todas as pessoas. A gente vai poder entender como é que funciona isso. E não simplesmente ver se por acaso vai ter uma pediatra especialista ali, por acaso, porque a prefeitura conseguiu pagar aquele mês e a pessoa ficou, né? A gente precisa racionalizar. E eu me preocupo com outras coisas ainda. Uma saúde de uma maneira mais plena, que vai trabalhar com saúde mental. Nós temos um problema gravíssimo que a pandemia agravou. A gente tem que pensar também na saúde nutricional, né? Então, trabalhar com um controle bastante severo de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, com a alimentação e com a água, com a qualidade da água, para saber que a gente não está gerando um passivo para a saúde pública do futuro, ou seja, gerando doenças agora que vão aparecer lá na frente e vão impactar na saúde pública. Isso é complicado porque é um momento em que o agro é pop e tech. Se ele é pop e tech, ele podia vencer, né, esse problema de usar químicos. Falando agora, mudando para a educação, que é um outro drama também ligado à Covid-19, a pandemia, que ainda estamos, embora aí com índices bem menos dramáticos, conversando com gestores de educação, admitem até 10 anos de retrocesso, na educação pública, sobretudo. E conversando com quem está na sala de aula, fala-se até em 2 décadas de retrocesso. Como nós podemos pensar educação para acelerar ou pelo menos ganhar um pouco de tempo diante dessa tragédia que está colocada e que nós estamos falando de 2 gerações condenadas a aprender menos e, portanto, o Brasil a ter menos capital humano? Isso foi tristíssimo, Adão, até porque tem uma marca muito grave de classe aí. Se você for ver nas famílias mais abastadas, a criança, a adolescente tinha lá um quarto só para ela acompanhar a aula com dispositivo eletrônico, com tranquilidade para fazer isso. Em outras famílias, tinha apenas um dispositivo eletrônico para várias crianças. Então, tinha que escolher quem iria acompanhar a aula. Ou era na TV. E aí, às vezes, uma só televisão, de que série a gente iria acompanhar aquela aula. Então, a gente vai ver que, além de ter esse atraso no desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes, esse atraso também vai gerar mais desigualdade, porque ele não vai ser igual para todo mundo. E a gente vai precisar vencer isso. De que maneira a gente pode fazer isso? Com educação em tempo integral. E aí a experiência que já teve aqui em Paranavaí, isso pode ser mudar rapidamente o índice de aproveitamento da educação básica por meio do oferecimento de uma educação em tempo integral. Obviamente mesclada com atividades lúdicas, não, né, João? É isso que a gente estava conversando hoje de manhã. Não apenas ficar sentado em sala de aula, porque nem a gente adulta aguenta. Imagine criança e adolescente com aquela cabeça toda fervilhando, se vai aguentar o tempo todo recebendo informação lá passivamente, não é isso. Mas ainda é o ambiente das relações, né? Mas precisa melhorar isso, né? 2 aulas de matemática, como estava me explicando o João, e uma atividade lúdica. E daí 2 aulas de português e outra atividade lúdica, com merenda de qualidade, com uma escola interessante, equipada, que saiba conversar com o século XXI. Né, que não seja só giz e quadro, né? Tem que ter biblioteca, tem que ter, porque essa criançada tem que aprender a ler também, mas que saiba que existe outra forma de repente, você pegar um Google Earth e tá falando lá dos egípcios e ver, olha como
como é o Egito hoje, olha, vamos colocar aqui no mapa, ver o que está acontecendo. Ou seja, isso é muito interessante, a gente pode potencializar isso. Para isso, a gente vai precisar de um massivo investimento em saúde e em educação. E aí, junto com aquela de saúde, a gente precisa afastar o teto de gastos. A emenda de teto de gastos foi um terror para a gente, porque ela só fixou teto para saúde, educação e investimentos sociais. Juro da dívida a gente continua pagando tranquilamente, algumas aposentadorias também, mas isso não. Ou seja, para a gente virar a chave e garantir educação em tempo integral, a gente precisa mais dinheiro para a educação. E uma educação que combine com aquela saúde holística que eu estava falando, inclusive nutricional, com alimentos para merenda escolar, com refeições aí o dia inteiro para essas crianças e adolescentes, compradas da produção local, da agroecologia, para fazer com que a gente não gere mais doenças no futuro. Daí você vai me dizer que isso é um sonho, já foi feito em vários lugares, né? A gente já conseguiu mudar a realidade de lugares pela educação. E eu vou além. É muito fácil. Minha filha estuda na escola pública lá em Curitiba. Ela está no Colégio Estadual do Paraná, que é um oásis. É um oásis porque tem canoagem. É uma coisa assim, uma coisa impressionante, né? Eu nunca imaginei que pudesse ter uma educação de qualidade. Ela fica o dia inteiro na escola, né? Porque tem aula de teatro, porque tem clube de debate, porque tem aula de dança, de canto, tem aula de futsal, ou seja, já existe isso no Paraná. Nosso desafio é dar isso para todo mundo. E mais, ela pode ficar o dia inteiro na escola porque ela não precisa completar a renda familiar lá em casa. Ela não precisa estar numa esquina ou estar vendendo um doce para conseguir arrumar o dinheiro para saber que a gente vai ter comida de noite. Então a gente precisa combinar isso também com uma renda mínima universal. Com a geração de emprego, sim, mas essas pessoas estão passando fome. Se a gente não der uma maneira dessas pessoas comerem, nem procurar emprego elas conseguem, nem arrumar uma ocupação é possível. Então, claro, educação em tempo integral para a gente criar pessoas que criem foguetes, né, que projetem foguetes, que pensem em viagens espaciais, mas também garantir que essas pessoas possam comer e aí seus filhos e filhas planejarem um futuro. Senão não adianta. Não adianta a gente colocar escola em tempo integral ali, porque as crianças e adolescentes, sem saber se vão ter o que comer, vão ter que levar comida para casa. Então precisa trabalhar isso conjuntamente. É um novo modelo de país. É um país que faça jus à sua Constituição de 1988, que é aquela promessa da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Mas a senhora falou em teto de gastos, que parece algo místico e imexível. Não é, para usar o Magre. Entrou para usar o Magre. Nossa, aí eu lembrei da referência do Magre. Agora Isso, vocês viram lá do Collor. Os cabelos brancos. Não é imexível, era impensável. Para mim sempre foi inconstitucional isso. A emenda, ela é contrária à Constituição, mas ela entrou. Se ela entrou, ela pode sair. 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado retiram a emenda de tetos de gastos da Constituição. Do jeito que está aí a Câmara e o Senado não vai mudar, mas a gente tem não só a esperança, a gente tem a possibilidade de mudar a composição tanto da Câmara quanto do Senado e promover essa recuperação do projeto constitucional de um país desenvolvido e de um país igualitário. A senhora falou de estudantes que não conseguem ficar na escola integral por precisar complementar a renda da família. E aí nós vamos chegar a um outro tema igualmente dramático, que são os 33 milhões de famintos e os mais de 60 milhões no século XXI, em insegurança alimentar. É aí que eu queria chegar. Isso necessita de um plano emergencial. Obviamente nós estamos falando do Senado, mas o Senado é uma parte importante desse processo. Como convencer a sociedade, a classe política, e quando eu falo sociedade, estou falando inclusive os detentores dos poderes econômicos e dos modos de produção também. Como eliminar isso, já que isso nos incomoda em cada esquina, inclusive das cidades pequenas, cidades do interior. Cidades grandes, eles são mais visíveis. Aqui, nas cidades menores, de certa forma, ficam aí mais invisíveis. Como montar um esforço que nós consideramos emergencial para suprir essa demanda, candidata? Nós já fizemos isso em outras ocasiões. Infelizmente, o Brasil não tem a sua primeira experiência de fome na história. A gente já teve aí um largo contingente de pessoas em situação de miserabilidade. Isso já foi feito. Agora nós temos melhores condições ainda. O que eu quero escapar é daquela caridade, ou seja, de cada pessoa só alimentar, porque isso vai ter que ser feito todo dia. A gente precisa superar este modelo.
e colocar na Constituição, como é a proposta de Ciro Gomes, o nosso candidato a presidente da República, que coloque lá na Constituição a garantia da renda mínima universal como benefício previdenciário. Então isso vai deixar de ser uma opção de cada governante que vai ocupar aquele espaço por um determinado período de tempo e vai passar a ser um direito constitucional. Que se tudo der certo e se a gente caminhar bem, daqui a pouco ninguém vai precisar, porque todo mundo estará empregado, gerando renda, realizando seus sonhos, se desenvolvendo plenamente. Mas enquanto for necessário, é preciso colocar na Constituição e mostrar para as pessoas que enquanto uma única pessoa não tiver dignidade no país, a gente não vai ser uma sociedade digna. Porque não é possível que alguém viva bem neste país sabendo que tem gente sem ter o que comer antes de dormir. Crianças, isso a gente viu, números de ontem, anteontem, né? Crianças, lares com crianças de menos de 10 anos, sabendo que não vai ter comida no dia seguinte. Isso é muito dramático. Para o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Eu não estou falando de um lugar onde não tem terra fértil, onde não se produz nada, onde a natureza não dá nada. O contrário, é absolutamente inconcebível que a gente produza tantos alimentos e mesmo assim distribua tão mal a riqueza desse país. Então fazer isso, garantir constitucionalmente esse acesso à renda mínima universal, o que vai permitir que essas pessoas tenham um projeto, se desenvolvam, entrem no mercado produtivo, façam parte do setor produtivo. Não é possível que o setor produtivo não veja isso com bons olhos, porque são pessoas que vão participar do mercado de consumo, inclusive, e que vão demandar mais produção, e que vão gerar mais tributação e, portanto, vão dar mais dinheiro para o Estado, que então vai investir mais e a gente vai entrar num círculo virtuoso. Várias nações arrasadas pela guerra fizeram isso. A gente nunca teve uma guerra de dimensões nacionais. Sim. E mesmo assim a gente está nessa situação. Países tiveram desafios mais difíceis e por um projeto nacional conseguiram sair dessa situação. Nós temos um projeto nacional de fazer com que o país em 30 anos seja um país absolutamente desenvolvido e bastante igualitário. Mas o convencimento não vai ser fácil, porque tem muita gente com as boas consciências, mesmo diante desses números. Eu acho que a gente precisa ganhar os corações e mentes, sabe, Adão? Às vezes é difícil, porque as pessoas ficam insensíveis. A gente vai naturalizando a pobreza, vai naturalizando a fome, vai naturalizando a violência. Quase um elogio à violência está sendo feito hoje. Então a gente precisa também sensibilizar essas pessoas. Não é possível que alguém fique imune, fique impassível diante de uma criança chorando de fome. Isso está acontecendo no Brasil hoje. Ao mesmo tempo, a gente tem gente muito rica e a gente tem gente explorando outras pessoas. Então é preciso trazer mais justiça para a sociedade. Que forma a gente faz isso? Pela política e pelo direito. E é por isso que eu saí lá do direito, né, depois de tantos anos numa carreira acadêmica, para dizer, opa, está na hora de entrar na política. E colocar isso na agenda. Tem gente que está aí governando, ocupando espaço na política há décadas e não coloca isso na agenda. Então, mudar quem está na política também é mudar a política. E aí você não muda só as respostas, você também muda as perguntas. A minha pergunta é, por que a gente tem no Brasil gente passando fome hoje? Por que a gente não está discutindo viagens espaciais, regras para carros voadores, que eu cresci assistindo Jetsons, né? Eu achei que no século XXI a gente já está falando disso. Pensando direitos. Não é? Por que a gente está pensando em fome? Sim. Né? É algo inimaginável. Ou seja, a gente precisa mudar o olhar. E para isso precisa mudar a política. Perfeito. O Diário do Noroeste fará 67 anos no dia 23 de outubro, agora de 2002. E o Diário do Noroeste mantém a sua tradição de absoluta transparência, e de absoluto diálogo, os caminhos abertos para que as pessoas possam trazer as suas opiniões e, sobretudo, as lideranças e a classe política, para que a população possa analisar as propostas e definir o voto e, a partir do voto, também ter um processo de cidadania e poder participar ativamente da vida pública. Candidata, nós agradecemos muito a presença, continuamos à disposição para, de forma absolutamente democrática, para qualquer novidade ou para qualquer fato novo que venha a ocorrer na eleição e também pós-eleição. Se algo não foi dito ou não foi perguntado, fique à vontade, por favor, para suas considerações.
Preciso agradecer muito. Eu acredito no papel essencial da imprensa livre para a democracia, então eu agradeço o Diário do Noroeste por esse espaço. Agradeço a oportunidade de me apresentar para o eleitorado da região e do Paraná, de apresentar as minhas ideias. E se você não precisa acreditar em tudo que eu disse. Você tem uma vantagem danada, você aí que está acompanhando. Você tem o mundo em suas mãos aí num celular em que você pode dar um Google no meu nome e procurar tudo que eu já falei, tudo que eu já produzi, todas as questões que eu trouxe aqui e verifique se é verdade. Faça também o papel da cidadania, de checar as informações e de escolher bem as candidaturas. Se você não está satisfeita ou satisfeito com o jeito que o Brasil está hoje, dê uma chance para quem quer pensar diferente, quer fazer diferente. E você tenha certeza que aqui tem força e paixão para mudar o Brasil e coragem e preparo para mudar o Paraná. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado por esse espaço. Nós agradecemos e, como já disse, as portas estão sempre abertas. Agradecendo ao Homero, presidente do PDT de Paranavaí, o João, que é um militante tradicional aí da política paranavaense, que tem sempre algo a contribuir também para o debate. E, mais uma vez, agradecer por estar conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço.